Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo, os principais sites do Brasil. Vamos começar a análise, como eu sempre digo, leio o título da matéria no portal e ali faço a minha análise em cima. Se você quiser ver a reportagem jornalística em cima da matéria, do título, entre no site e acompanhe. Vamos lá, a primeira do portal GE. Fraz tudo aumentar a proposta por Caio Jorge e envolver Cebolinha. O Flamengo vai pagar os 30 milhões ou 35 milhões de euros e ainda tá o Cebolinha para eles. Caio Jorge é uma jovem promessa, faz muito gols, é um excelente artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Mas eu acho que é muita grana, acho que o Flamengo poderia procurar outra pessoa para aquela posição, porque aí você coloca Pedro como titular, caso Pedro saia e Bruno Henrique aposente no final do ano, o Flamengo sempre vai correr atrás de um novo jogador. Então, assim, é um jogador que encaixaria muito bem no Flamengo. Acho que quando ele saiu do Santos e foi para a Europa, eu falei o nome do Caio Jorge pro lugar do Gabigol ali. Porém, a titular na época não investiu. Eu prefiro o Marcos Leonardo, acho que deve estar um pouquinho mais em conta do que o Caio Jorge, que está muito, para mim, muito caro, 35 milhões de euros. É uma grana muito boa. Mas também depende da forma de parcelar também. A gente fala da cá, mas também parcelar 35 milhões de euros em 5 vezes, pagando aos poucos, também não fica tão pesado, porque é um atacante, você colocar aí, se você acha que igual um atacante e o atacante não tá certo, gastou 5 milhões pro Juninho, 5 milhões de euros pro Juninho, se você ir colocando 5 milhões em 5 anos, tá mais ou menos uns 35 milhões, 30 milhões, 5 vezes 3, 15, mais ou menos isso. O Flamengo vai pagando aos pouquinho. Na verdade, 5 vezes 5, 25. Se o Flamengo ir pagando para esse lado, vai pagar em torno de 7 milhões por ano, ou assim. 7 milhões por ano o Flamengo vai pagar de euros. E não é pesado para o Flamengo pagar 7 milhões de euros por 35 milhões por Caio Jorge. Porém, depende muito como vai ser levada essa negociação entre Flamengo e Cruzeiro. Mas eu acho que tem no mercado, se o Flamengo procurar outros nomes que pode vir a estar certo. Eu sonho também contratar jogadores, repatriar jogadores. Preferi mais o nome de Muniz, acho que é um jogo do Flamengo que deve estar falando mais ou menos isso, 35 a 30 milhões. Paquetá é outro nome que faz mais ou menos esse valor, que eu acho que o Flamengo vai ser muito barulho no mercado. Mas a gente tem que respeitar a escolha do treinador. Quem escolhe o jogador normalmente é o Felipe Luiz, não é a Titoria, que tem o dinheiro, não é José Puto. É Felipe Luiz. Fala, pô, esse cara vai encaixar e vai encaixar muito bem naquele tipo de sistema de jogo. Se ele quer muito jogador, também tem que fazer as suas loucuras para trazer jogador para o treinador. Por isso que eu falo, mais tempo o treinador fica, mais ele vai ter poder de escolha e montar o time de acordo com o que ele quer. Então, todo mérito ao Felipe Luiz, se ele quer esse jogador, o Flamengo tem que fazer de tudo para contratá-lo. Então, vamos esperar ver o desvendar dessa novela Caio Jorge nessa semana aí até o dia 5. Vamos mais notícia? Flamengo anuncia a renovação de Felipe Luiz, sabe o testar novo contrato de Felipe Luiz entre os técnicos mais longevos. Eu falei que ia anunciar, não foi, dentro de mim, acho que seria bobeira do Felipe Luiz e erro do Flamengo não dar o que o Felipe Luiz está pedindo. E o Felipe Luiz ia errar porque tinha o time na mão, ia perder
essa coisa para ser você ter controle do time. Se você vai para outro time, você vai ter que ir ali semear para você conquistar todos os jogadores para jogar de acordo com o que você quer. E o contrato mais longo, sim, eu sou fã. De Alex Ferguson, do Manchester United, ficou 20 anos, ali ganhou um monte de time, revelou vários jogadores, principalmente o Cristiano Ronaldo, foi o último, acho que grande nome que ele revelou. É um treinador que mandava em tudo ali. Então acho que Felipe Luiz tem que caminhar para esse sentido, ter essa autonomia dentro do futebol do Flamengo. É ele o principal responsável de quem coloca em campo, ele é o principal responsável em escolher as peças. Então, sim, mais tempo de ficar, melhor para ele. Vamos para outra notícia. Johnny Cardoso no Flamengo intenta anúncio junto com a renovação de Felipe Luiz. Volante acabou de ser comprado pelo Atlético de Madrid por cerca de 194 milhões. Foi um erro que o Flamengo acabou colocando ali, é um belo volante que joga para frente, que sai da pressão e já liga o ataque muito rápido. Mas como a matéria falou, ele acabou de ser comprado pelo Atlético de Madrid e gastou 30 milhões de euros. Por isso que eu falo, pagar 50 pelo Caio Jorge às vezes é muita grana. Mas esse contrato, o que você viu ali melhor no mercado nacional. Tem o Caio Jorge, tem o Breno Brindon do Corinthians, tem o Raiz, o atacante do Vasco lá, não fugiu um pouquinho o nome dele, que são as revelações desse último campeonato brasileiro. Então o Flamengo tem dinheiro, pode investir, pode contratar jogadores novos e é o que eu falo, Flamengo, que eu falei ontem, o Flamengo não pode ter a recompensa financeira numa futura venda. Tipo, gasta 50 milhões por Caio Jorge, também não vai conseguir 50 milhões por Caio Jorge, mas deve conseguir dinheiro de volta através de prêmio por causa de título, premiação por causa de título, marketing, bilheteria, time bom, o Flamengo vai encher estádio e ali recuperar esse dinheiro investido no Caio Jorge. Então o Flamengo tem que não pode errar, tem que acertar. Se quer renovar a idade acho que combinaria muito bem com essa passagem do Felipe Luiz, mais 3 anos de contrato. Um jogador jovem chega no Flamengo com 23, vai sair com 26, 27 anos. Então o Felipe Luiz vai tirar o máximo desse jogador. Então eu acho assim, a ideia a ideia de tornar o time do Flamengo mais jovem é válida por isso. Então se você trazer um jogador já formado, colocar novamente o exemplo do Caio Jorge, é um cara já formado, jogou no Santos, tentou na Europa, não deu certo, jogou bem no Cruzeiro, tem tudo para chegar no Flamengo e jogar também muito bem. Algo que a gente começa a imaginar, de repente, é uma possível saída do Pedro. O Flamengo vai investir tanto dinheiro no Caio Jorge, porque acho que no meio do ano ali, principalmente o time do Catar, que já estão em olho no Pedro, deve levar ele. Então, também de repente repõe esse dinheiro investido no Caio Jorge, uma possível venda do Pedro. Uma ideia só, uma suspeita só, não tem informação nenhuma, só estou colocando um pensamento que a gente pode ter. Vamos a mais notícia? Fly e Vitão superam Pertences e o
e o zagueiro chega terçando ao Rio. O zagueiro vai fazer exames e assinar contrato até o final de 2029. Tá difícil, mas vão indo. Vidal, que eu falei, eu posso queimar a língua. Outro jogador jovem que vem e espero que ele tenha sucesso. Apesar que eu estar um pouquinho desconfiado dele, mas tem que ter paciência em relação a esse quesito aí. E a última para fechar, São Paulo tem interesse em Alan do Flamengo. Volante de 28 anos, não deve ser utilizado por Felipe Luiz. O Alan é um jogador que o Flamengo gastou 80 milhões, vai sair por empréstimo, estou falando, para São Paulo. Então, assim, não rendeu o retorno que o Flamengo esperava. Mas vamos ter paciência nesse quesito, sim. Às vezes não vão acertar na contratação, às vezes não vão errar na contratação. Importa que o Flamengo teve um ano fantástico, ganhou praticamente tudo, só perdeu 2 mundiais e a Copa do Brasil, que ano que vem a gente vai tentar recuperar conquistar de título. No mais, o Flamengo tem que montar sempre uma equipe forte, uma equipe que disputa todos os jogos. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.